Sabe, geralmente quando a gente pega um livro de fantasia infanto-juvenil, a expectativa inicial é que tem ali uma certa simplicidade matemática, né? Uhum. Aquela fórmula clássica. O herói, o vilão, o objeto mágico. Exatamente. O herói acha um artefato, derrota aquele vilão super unidimensional e, tipo, invariavelmente a paz é restaurada. É seguro, é limpo e altamente previsível. O que, bom, faz total sentido do ponto de vista do entretenimento básico, sabe? A gente busca esse conforto do previsível. Sim, a gente não quer ter grandes perturbações lendo antes de dormir. A gente quer aqueles arquétipos ali que se comportam direitinho, sem forçar a gente a questionar a nossa própria realidade ou, sei lá, nossos valores mais profundos. Eu tô sempre pronta para uma leitura confortável assim. Mas a experiência de abrir as páginas de algo como As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, subverte isso completamente. Nossa, subverte e muito. Tipo, a sensação inicial é que você está lendo um conto de fadas inofensivo sobre animais falantes e guarda-roupas mágicos, mas de repente o chão narrativo some. Sim, some completamente. O que parecia infantil começa a funcionar como um tradutor de complexidades gigantescas. A gente está diante de uma das narrativas espirituais mais profundas da história humana, só que disfarçada de literatura fantástica. E é com esse senso de curiosidade que iniciamos a nossa investigação de hoje. Tô muito animada para isso. Nós vamos explorar as anotações super detalhadas de um documento chamado Aslan é o Leão de Judá, um estudo bíblico profundo. A nossa missão hoje é focar estritamente nos paralelos bíblicos apontados pelo autor entre a morte de Aslan, o personagem de Nárnia, e a figura de Jesus Cristo. E, bom, para que essa nossa análise tenha o peso que precisa ter, a gente tem que entender a tese central desse documento. Porque o texto não está sugerindo que essa literatura seja apenas, sei lá, uma coincidência temática, sabe? Claro, não é um acidente feliz. Exato. O argumento é que a arte, nesse caso, serve como um veículo muito intencional para traduzir verdades teológicas profundas para uma linguagem que a nossa mente consiga não só processar, mas realmente sentir. É ver a literatura como um espelho de verdades espirituais. Ok, vamos destrinchar isso. Antes mesmo da gente tentar entender o peso da morte dessas duas figuras, a gente precisa estabelecer quem eles são, né? Com certeza, o poder deles é fundamental aqui. Porque a posição de poder que ambos ocupam é tipo a engrenagem que faz tudo acontecer. Começando pelo nosso documento-fonte, o Aslan é apresentado de um jeito inconfundível. Ele não é um governante que foi eleito. Não, longe disso. Ele é o rei, o criador daquele mundo através do próprio cântico, a força mantenedora. E aí, do outro lado dessa comparação, o documento aponta para a Bíblia. Especificamente no livro do Apocalipse, né? Isso, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que revela Jesus como o leão da tribo de Judá. E cara, a primeira coisa que me salta aos olhos é a escolha do animal. Por que um leão? O arquétipo do leão é o alicerce absoluto de tudo isso. Explica melhor isso. Tipo assim, historicamente, culturalmente, o leão comunica uma ideia muito específica de vitória e autoridade. Ele é o ápice, né? O predador no topo da cadeia. Ele não tem para quem responder na selva. Exato, ele não tem predadores naturais. Então, quando o documento analisa Apocalipse 5:5, ele argumenta que o texto bíblico invoca uma imagem de autoridade primordial, inquestionável. Sabe? Sim, não é um gatinho dócil que pede permissão. De jeito nenhum. E o paralelo com Aslan segue exatamente essa linha. A tese é que ambos os reis não só lideram, eles governam com uma soberania total sobre seus domínios. Isso é inerente à natureza deles. Eles não conquistaram isso numa batalha que podiam ter perdido. Faz muito sentido. É como, para quem está ouvindo visualizar melhor, pensa numa estrutura corporativa, mas levada a um extremo absurdo. Gostei, manda analogia. Imagina a diferença entre um CEO que foi contratado por um conselho de acionistas e o fundador original. O cara que inventou o produto, construiu o prédio, tem 100% das ações. O CEO pode ser demitido amanhã. Exato. O CEO tem um poder derivado, mas o fundador, nesse nosso cenário louco aqui, é a razão do prédio existir.
Se ele sai, o universo corporativo ali acaba. O documento argumenta que a soberania do Aslan e a de Cristo no Apocalipse operam nesse nível de autoridade absoluta. Uma soberania inabalável. Eles são a fundação da realidade. E isso levanta um ponto de tensão gigantesco para mim. Qual? Porque se a gente está falando de figuras tão absolutas, tão vitoriosas, o Rei Criador e o Leão de Judá, a expectativa natural diante de um inimigo é uma demonstração de força esmagadora. Tipo, se você cria um universo cantando, por que não apagar o inimigo com um estalar de dedos? Bom, a lógica humana do poder dita exatamente isso, né? Para nós, o poder absoluto serve para ser exercido com dominação. A gente espera imposição de força. No nosso mundo, poder é sinônimo de esmagar o outro. Sim, uma violência subjugadora. Mas aí o documento faz um desvio brusto. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quebrar essa expectativa de poder bruto leva a gente direto para a vulnerabilidade do sacrifício, que é um paradoxo brilhante. Um paradoxo lindo, na verdade. O documento foca muito nisso, no conceito teológico de amor substitutivo. Ele detalha a morte de Aslan no lugar do Edmund e compara diretamente com Jesus morrendo pela humanidade, citando Romanos 5,8. E esse paralelo é o coração do documento. Mas eu preciso fazer o advogado do diabo rapidinho porque o Edmund me incomoda. O Edmund incomoda todo mundo no começo. Tipo, estrategicamente, trocar o rei supremo do universo por um traidor egoísta. Edmund não é um herói trágico. Ele é falho, ele trai a própria família por capricho. Por um doce mágico, né? Sim. Ele se alia ao mal. Ele é falho até o osso. Então, por que o documento diz que o Edmund é o espelho exato para a gente entender Romanos 5,8? O que é fascinante aqui é que a inadequação do Edmund é exatamente o que faz a engrenagem funcionar. Para entender isso, a gente tem que olhar para a mecânica do amor substitutivo. Tá, e como isso funciona? Não é um sacrifício romântico e acidental. A análise aponta para uma escolha deliberada, uma transação legal, sabe? Romanos 5,8 diz que a prova do amor acontece enquanto a humanidade ainda era pecadora, ou seja, em rebelião ativa. E o Edmund é o garoto propaganda da rebelião ativa. Perfeito. Ele é o avatar literário perfeito para isso. O sacrifício do inocente supremo só tem esse peso todo porque ele paga o preço pelo culpado e falho. Nós todos somos como o Edmund. Entendi. Mas em termos de mecânica legal, o texto fala que Cristo paga o preço por nós e Aslan pelo Edmund. Por que simplesmente não perdoar? Tipo, tá de boa, garoto, segue a vida. Por que a morte? Porque a justiça perfeita tem requisitos absolutos. O texto parte da premissa de um universo de leis imutáveis. Se você comete uma transgressão, gera uma dívida. E você não pode varrer a dívida para debaixo do tapete. Exato. Se um juiz solta um culpado sem pena, ele não é mais justo. O amor substitutivo entra porque o transgressor, o Edmund ou a humanidade não tem recursos morais para pagar a conta. É como dever trilhões de dólares para o banco. Não adianta vender bolo no fim de semana, você está fundamentalmente falido. Ótima metáfora. Você está falido moralmente. Então a transação legal acontece quando alguém com um saldo infinito, totalmente inocente, voluntariamente assume o seu lugar. A dívida é cobrada, o sistema continua justo, mas o peso cai sobre o substituto. Isso. O Ser Supremo permite ser abatido pela própria lei que ele criou para salvar quem não podia pagar. E isso explica aqueles dois termos que dão um nó na cabeça da galera. Expiação e justificação. Esses mesmos. O documento fala bastante disso. Pelo que a gente está vendo, a expiação seria basicamente o ato de pagar o boleto da nossa dívida trilionária, né? Tirar a culpa. É isso aí. A infração foi removida, a justiça não tem mais o que cobrar de você. Tá, mas e a justificação? Porque parece que não é só sair da cadeia com a ficha limpa e o bolso vazio. Não, a justificação vai muito além. Segundo o documento, ela altera o seu status. A expiação limpa sua ficha, mas a justificação é como se o juiz te adotasse, desse o nome dele e uma herança. Uau! No livro, Edmund não é só perdoado e mandado para casa, ele vira rei em Nárnia. E a teologia cristã argumenta o mesmo para a humanidade, né? Um status novo.
justificado. Lewis foi um gênio arquitetando isso, cara. Sim, ele codificou um sistema jurídico espiritual inteiro na história de um leão e um bando de crianças. Sem parecer professoral. Mas, olha, a história não pode terminar com a morte. Uma morte incrível que paga a dívida ainda deixa o trono vazio. E isso leva a gente para a parte mais impactante do documento. A reversão da morte, a ressurreição. Exato. O sacrifício é um portal, não é o fim. A morte vira o palco para a maior demonstração de autoridade que existe, que é vencer a própria morte. É a vitória definitiva. E o documento faz uma distinção metodológica muito importante. Ele fala que o Aslan não é o Jesus literal. Ele é um reflexo narrativo do Evangelho, enquanto o Jesus bíblico é a realidade espiritual. O que muda quando a gente entende essa separação? Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente entende o porquê do Lewis ter escrito a história. A distinção serve para não tratar o conto de fadas como texto sagrado. A literatura atua como um simulador. Um simulador? Como assim? Pensa num simulador de voo. O piloto passa horas ali. O avião não é real. As nuvens na tela não são reais. Mas a mecânica que ele aprende é vital para quando ele for voar de verdade. Nossa, muito bom. O autor do estudo diz que o Aslan funciona como esse simulador. Ele deixa a gente interagir com expiação, substituição e ressurreição no ambiente narrativo seguro, para nos preparar para a realidade espiritual profunda do Evangelho. Eu concordo 100%. E acho que é por isso que a obra é tão poderosa. Porque, o intelecto humano é cheio de muros defensivos para ideias tão cósmicas, né? Com certeza. A gente é muito cínico hoje em dia. Exato. Se você me der só uma aula teórica sobre como a ressurreição quebra os direitos legais da morte, eu posso até concordar com a lógica, mas o meu coração não sente. A gente tem dificuldade de processar essa realidade espiritual crua. A gente precisa da imagem, do visual. A gente precisa de Nárnia. A gente precisa imaginar a dor na mesa de pedra e o peso de um leão gigante voltando à vida para sentir o impacto. O reflexo narrativo traduz a teologia para a emoção pura. A narrativa é essa ponte pedagógica maravilhosa. E quando o documento fala da volta gloriosa dos dois reis, ele frisa que não é um truque de mágica. Não é prêmio de consolação. É o recibo carimbado, voltando à sua analogia financeira. A ressurreição prova que a dívida do Edmund, ou a nossa, foi paga. A morte não conseguiu segurar o substituto porque ele não devia nada. É a quebra da lei da morte pela magia mais profunda de antes da aurora do tempo. Exatamente isso. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um resumão desse nosso estudo. Vamos lá. A gente viu a soberania absoluta, tanto do rei de Nárnia quanto do leão do Apocalipse, que operam com autoridade fundamental, não por força bruta. Sim, autoridade inerente. Aí dissecamos o amor substitutivo. Eles trocam a soberania intocável por vulnerabilidade para assumir a dívida de pessoas falhas, como Edmund. O inocente pelo culpado. E por fim vimos que a ressurreição é o recibo dessa transação, vencendo a morte de forma incontestável. E essa síntese nos leva para a conclusão poderosa do documento-fonte. O autor encerra com uma frase que é um soco no estômago, no bom sentido. Ele diz: o leão vive, o rei reina, e sua voz ainda chama hoje. Arrepia só de pensar, né? É uma mensagem com uma urgência muito palpável. Sim, porque tira do campo da teoria. E isso levanta uma questão importante, talvez o maior desafio para quem está ouvindo a gente. Qual seria o desafio? Bom, se a narrativa de Nárnia é só um simulador que nos prepara para uma realidade espiritual contínua, o desafio é prático. Como a gente treina os nossos ouvidos hoje em dia para reconhecer essa voz do rei nos chamando no meio de tanto barulho e distração moderna? Nossa, é uma reflexão provocativa demais para encerrar. Como a gente sintoniza nessa frequência, né? É sair daqui hoje não só elogiando a arquitetura do livro do Lewis, mas usando esse treinamento de voo para enxergar o mundo real com outros olhos. É procurar por esses ecos teológicos na nossa própria vida. Exatamente. Foi um privilégio enorme destrinchar um documento tão profundo com você e com quem está escutando a gente. O formato que a gente explorou hoje abriu muito a minha cabeça. A minha também. É o tipo de conversa que muda a nossa perspectiva. Com certeza. Agradeço imensamente a companhia de quem ficou com a gente até agora.
que a gente continue questionando e investigando os paralelos da arte com a nossa realidade. E olha, continue prestando atenção àquele rugido constante nos bastidores do mundo. Um abraço e até a próxima análise. Até lá, pessoal!